Olá, hoje você acompanha aqui no Justiça para Todos a segunda parte da cobertura completa do 4º Fonacrim, o Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, que aconteceu em Florianópolis. Tornozeleiras eletrônicas utilizadas no monitoramento de condenados. Como tem sido a aplicação dessa medida e os resultados alcançados até o momento? Será que a tornozeleira pode ser um instrumento eficiente para acabar com a superlotação dos presídios? Muito mais barato, menos oneroso para o Estado e um controle muito mais eficaz. Sistema Penitenciário Federal, um exemplo a ser seguido? Que tipo de mudanças ele promove na vida de quem busca corrigir o erro cometido? Uma forma de recuperar uma pessoa, a pior delas é na prisão. Crime de pedofilia registra um dado alarmante. 96% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes não deixam marcas físicas. A grande maioria dos casos de pedofilia acontecem muito perto de você. Existem sinais que podem denunciar esse mal. Não feche os olhos para isso. Na Carta de Florianópolis, os magistrados federais declaram que querem acelerar a prestação jurisdicional, evitar processos sem fim e diminuir a impunidade, a morosidade e a prescrição das ações. E a aprovação dos enunciados que servem para orientar o trabalho de magistrados federais. Não perca, é agora no Justiça para Todos, que está só começando. A gente abre o programa com as notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. Confira. Comissão julgadora do Prêmio Inovare anuncia os nomes dos finalistas desta 12ª edição. Ações de ressocialização de presos, soluções para a adoção de crianças e assistência aos refugiados no país são alguns dos temas que se destacaram. Foram selecionados 21 finalistas entre os 667 inscritos esse ano, 55% a mais que na edição anterior. Entre as 7 categorias do prêmio, a recém-criada sobre práticas de justiça e cidadania, que abre espaço para a participação de pessoas, empresas e organizações não ligadas ao judiciário brasileiro, foi o grande destaque dessa edição, com 235 práticas inscritas. Criado em 2004, o Prêmio Inovare é uma realização do Instituto Inovare, do Ministério da Justiça. 7 entidades, entre elas a Associação dos Juízes Federais do Brasil, com o apoio do Grupo Globo. A cerimônia de premiação será realizada no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, no dia 1º de dezembro. O ministro Og Fernandes, do STJ, assumiu a Corregedoria-Geral da Justiça Federal no lugar do ministro Jorge Mussi, que deixa a função para integrar o Tribunal Superior Eleitoral. O cargo de Corregedor-Geral pertence à estrutura do CJF, órgão que supervisiona a Justiça Federal de primeira e segunda instâncias, na área orçamentária e administrativa. O conselho é presidido pelo presidente do STJ, ministro Francisco Falcão. Entre outras competências, o corregedor realiza inspeções e correições ordinárias nos tribunais regionais federais, exerce a fiscalização e o controle da Justiça Federal, assim como a supervisão técnica e o controle da execução das deliberações do CJF. Og Fernandes é natural de Recife e ministro do STJ desde 17 de junho de 2008. Antes de entrar para a magistratura, em 1981, foi repórter do jornal Diário de Pernambuco, advogado criminal, assessor jurídico do Sistema Penitenciário do Estado de Pernambuco e professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Pernambuco. Quais as medidas adotadas pelos juízes federais para executar as penas dos condenados em presídios que sofrem com a superlotação? Um desafio para o magistrado, que ainda tem que pensar na segurança e na necessidade de reabilitar quem um dia cometeu um erro. Prisão é lugar para quem? Prisão é lugar para bandido. Bandido, ladrão, estuprador. Mas as grades são para todo e qualquer criminoso? Tem uns criminosos que acham que a grade não vai funcionar, né? Eu acho que tem métodos mais convencionais para isso. Depende do criminoso, né? Porque às vezes eles prendem até um cara que atrasa uma pensão e talvez coloca junto com os outros criminosos. Eu acho que aí não serve, não.
No Brasil, por enquanto, quase toda cela serve tanto para o ladrão de galinha quanto para o traficante, o assassino. Mais qualidade na hora de efetuar a prisão. Prisão para quem efetivamente deva ser recolhido, e não por causa da cor da condição social. Mais 90% da população carcerária é de pessoas que não têm condições financeiras ou que representam um determinado nicho da sociedade. Diversas delas que estão lá dentro, que na porta de entrada não deveriam ter ingressado no sistema. Ingressaram e daí só fez somatizar a sua delinquência. Foram longas as questões discutidas pelos magistrados sobre a execução penal no 4º Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais em Santa Catarina. Afinal, é um assunto que envolve um dos maiores problemas do país, a superlotação carcerária. A população carcerária hoje chega a mais de 711 mil pessoas, considerando as 147 mil que estão em prisão domiciliar. O déficit de vagas é de 354 mil, somando também os mandados de prisão em aberto. No final das contas, a população prisional saltaria para 1.089.000 pessoas. O Brasil tem que fechar a porta de entrada do presídio e abrir a porta de saída. Está mais do que evidenciado por todos os estudos doutrinários que uma forma de recuperar uma pessoa, a pior delas é na prisão. Ordens de bandidos que estão numa cela. Você tem ciência do que você cometeu aí, você tirou uma vida. Certo, cara? Até mesmo sem dar defesa pro mesmo, senhor. Entendi, irmão. O cidadão se transformou em um alvo fácil de quem, mesmo atrás das grades, age graças à tecnologia, funcionando no lugar errado. Se você pega um preso que é do Sudeste, você vai colocar lá no Norte ou lá no Nordeste, para evitar de que ele mantenha a sua articulação com o braço livre da organização. No 4º Fonacrim, os juízes também falaram sobre medidas cautelares e regime aberto de detenção. Nós temos menos de 100 casos de alberão no Brasil inteiro. Né? É um déficit significativo. Em função desse déficit, o que começou a se fazer em termos de regime aberto? É conceder prisão domiciliar. Só que o problema é fiscalizar essa prisão domiciliar. Então ela também gerou um sistema de impunidade. Foi colocado no regime domiciliar, fiquei 2 semanas em casa na boa, sem a tornozeleira, aí depois eu fui lá e instalei ela lá no albergado. Ele estava no regime aberto, com um monitoramento eletrônico e cometendo crimes. A bateria da tornozeleira acabou e ele nem se preocupou. Não adianta só colocar a tornozeleira, uma pulseira eletrônica se não tiver um efetivo controle. Né? Porque ela não impede que esse indivíduo continue a delinquir. Nós temos que fazer um efetivo monitoramento. A falta desse controle eficaz fez com que uma tornozeleira eletrônica fosse parar no pescoço de um galo. Isso mesmo, um galo, um animal. Ele ficava na casa do detento que aproveitava a liberdade para traficar drogas livremente. Nós temos que identificar o perfil do preso, nós temos que identificar o fato e utilizar realmente esse sistema. O Departamento Penitenciário Nacional é encarregado do controle de presos, mas faltam pessoas para fazer o monitoramento eletrônico em alguns estados. Um sistema que está previsto em lei há 5 anos. Ao sinal de alerta do monitor, a central liga para o detento. Caso ele não atenda, uma equipe deve ser enviada em 24 horas para a casa do preso. Um controle que, se aplicado de forma correta, pode ser bem mais eficaz do que é hoje. Muito mais barato, menos oneroso para o Estado e um controle muito mais eficaz. Detenção, vigilância e controle. Foram essas as palavras firmadas pela Justiça Federal no 4º Fonacrim em Santa Catarina, para que o monitoramento eletrônico efetivamente funcione no país. Aliás, não apenas a tornozeleira, mas todo o sistema prisional. A conversa, a troca de ideias, experiências e estudos são o primeiro, o segundo e o terceiro passos para que o caminho seja em direção a menos violência, menos presos e menos vítimas. As experiências dos magistrados federais brasileiros na jurisdição criminal faz com que nós tenhamos e verificamos a cada momento situações importantes e que, com uma alteração legislativa, podem representar uma melhoria significativa na efetividade dessa prestação jurisdicional. E veja a seguir as dificuldades relatadas por magistrados para conduzir depoimentos com crianças vítimas de abuso. Existe uma série de técnicas específicas que devem ser utilizadas para otimizar a qualidade dessa prova que se coleta. É daqui a pouco. Até já.
crime de pedofilia na internet. Como identificar a pornografia infantil na rede mundial de computadores? Mas o desafio da justiça vai muito além disso. Como conduzir depoimentos com crianças vítimas de abuso, já que 96% dos casos de violência sexual não deixam marcas físicas. A psicologia em um encontro da Justiça Federal Criminal. Estou há 8 anos já na Vara da Infância e Juventude da Comarca de São José e, pelo que eu me recordo, tive conhecimento de apenas um caso de pedofilia, justamente porque saiu na imprensa. Não houve, na verdade, há uma falha de comunicação entre os órgãos que atuam, no sistema de justiça, para que, por exemplo, na Vara da Infância e Juventude, nós atuamos para a proteção dessas crianças. Especialistas na mente humana, nas atitudes, na capacidade de lidar com os problemas das pessoas para apaziguar, aliviar e julgar. Ainda mais quando o assunto é tão delicado e triste. Mas faz parte tanto do trabalho da psicologia quanto do direito. E é bom que faça parte mesmo, porque significa que um crime foi denunciado. Mas ainda há várias etapas para que não exista impunidade. Este conhecimento tem afetado a prática jurídica de vários países bastante desenvolvidos nessa área, de tal monta que leis foram alteradas em função disso. E como é que isso é alterado? A partir desses conhecimentos científicos, existe então uma recomendação de como é que deve ser feita essa entrevista, que essa entrevista tem que ser gravada, assim como os atos de reconhecimento. Existe uma série de técnicas específicas que devem ser utilizadas para otimizar a qualidade dessa prova que se coleta. Não é um julgamento como qualquer outro. Nós não somos formados e capacitados, nem temos conhecimento técnico para mexer com uma questão tão delicada. Compartilho uma experiência da Comarca de São José. Toda criança vítima de abuso ou violência sexual que chega até aquela delegacia é ouvida por uma psicóloga. Não é o delegado nem o escrivão que faz a oitiva, é um psicólogo que faz a ouvida dessa criança e que faz um relatório. E depois, em juízo, não é repetida essa ouvida, é ouvida a psicóloga que fez a coleta desse depoimento. Uma forma importante para garantir veracidade dos fatos. Porque a cabeça do ser humano funciona de um jeito bem confuso na hora de contar e recontar uma história, sem perder o foco e até um detalhe que pode significar a liberdade de alguém, até da própria vítima. Nós vemos todos, agora recentemente, casos de pessoas que são, inclusive, acusadas de crimes que não cometeram e a pessoa que o reconhece ou relata sobre esse crime se baseia justamente na sua lembrança e elas têm certeza absoluta, inclusive se emocionam a se lembrar desse fato, como se ele tivesse ocorrido, ainda que de fato isso não aconteceu, porque a sua memória, digamos assim, foi de alguma maneira alterada e acabou produzindo o que a gente chama de falsas memórias. Pena que, na maioria das vezes, a cabeça não falha, nem o coração de uma criança. Hediondo, que provoca horror, que causa repulsa, é horrível, é imundo. Isso resume em poucas e simples palavras um ato de pedofilia. Por isso, abusar de uma criança é um crime hediondo. Isso vale para qualquer forma de relação pornográfica e sexual. Não existe fiança nem indulto de Natal. Por lei, um pedófilo é tão perigoso quanto um sequestrador ou um assaltante que matam as vítimas. Muitas vezes, para não deixar marcas, os criminosos procuram a internet. É aqui na tela que eles camuflam o que está planejado na mente e encontram na inocência de uma criança a chave para o crime. Esse tipo de criminoso só esquece de uma coisa: não é o único espião na rede. A gente tem softwares desenvolvidos por nós que acessam essas redes de compartilhamento de arquivo, identificam onde estão esses arquivos. E a partir dessa identificação, a gente passa a monitorar aqueles indivíduos e a partir dali busca e apreensão e
prisão em flagrante se for o caso e tudo mais. E quando não é a polícia... Uma outra forma de chegar às denúncias até nós são pelas empresas ali, Facebook, Google. E quando eles identificam que o usuário está postando ou está compartilhando alguma foto envolvendo pornografia infantil, eles fazem um report daquilo ali, um relatório, encaminha isso para o Brasil e isso cai para a gente, pelo fato de ser de competência federal, cai para a Polícia Federal. Mesmo assim, cercado por todos os lados, esses criminosos ainda dão muito trabalho. Muitos casos, cerca de 40 ou mais da metade do serviço na perícia de informática dentro da Polícia Federal é relacionado à pedofilia. Não são questões pontuais, é bastante caso. O pior é que a pedofilia não é apenas uma doença, um crime ou um distúrbio, é um comércio. Tem sites que comercializam esse tipo de material, tem gente que sobrevive às custas desse tipo de material. Há países que isso não é considerado crime, então tem muitos lugares no leste europeu ou até mesmo na África que isso não é considerado crime para eles. Então as pessoas podem, muitos fazem isso, montam seus servidores lá, colocam seus servidores lá e dentro daqueles países eles não estão cometendo crime. Pessoas de fora que acessam lá estão cometendo crime, mas o cara não vai ser preso lá dentro por conta disso. No ano passado, a cada hora, quase 3 denúncias de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes eram registradas no país pelo Disque 100. 67 notificações por dia. Com números tão altos assim, a justiça precisa sempre de informação. Afinal, é aqui no tribunal que a denúncia vai parar. O que nós buscamos com isso é trazer para a discussão temas que são atuais e que fazem parte do dia a dia dos juízes federais que atuam na jurisdição criminal, né? Então essa experiência com o posicionamento da doutrina, mas também essa discussão que tem um lado prático, né? Todo mundo aqui já é juiz, já é formado, já tem um conhecimento teórico, mas o que esse tipo de fórum possibilita é que se discutam aspectos práticos da aplicação da lei. A maioria dos casos de pedofilia acontecem muito perto de você. Existem sinais que podem denunciar esse mal. Não feche os olhos para isso. E veja a seguir Carta de Florianópolis e a aprovação dos enunciados no Fonacrim. A importância do Fonacrim ela se deve justamente pelos enunciados serem criados por quem está lidando no dia a dia com as questões criminais do Brasil. É daqui a pouco, eu volto já. Um documento que traz uma mensagem forte e bastante clara. Os juízes federais criminais se comprometem a buscar mais efetividade e adotar medidas contra a impunidade. Eles defendem ainda um judiciário forte e independente contra todas as práticas criminosas que enfraquecem a democracia, abalam a reputação do país no cenário internacional, inviabilizam a implementação de políticas públicas e prejudicam os menos favorecidos. Confira agora as decisões da Carta de Florianópolis e dos enunciados do 4º Fonacrim. Um judiciário forte. Essa é a proposta da Carta de Florianópolis, elaborada pelos juízes federais que participaram do 4º Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais. Entre as diretrizes propostas estão a busca por uma maior efetividade da jurisdição criminal e a adoção de medidas contra a impunidade, sem prejuízo de qualquer garantia ou direito fundamental.
Também defendem a necessidade de uma justiça independente como instituição vital contra todas as práticas criminosas que enfraquecem a democracia, abalam a reputação do país no cenário internacional e inviabilizam a implementação de políticas públicas e prejudicam os menos favorecidos. Os juízes federais trouxeram os principais problemas enfrentados na jurisdição criminal e debateram esses temas e, ao final, foi feita uma carta sintetizando os principais anseios, seja de aplicação da prestação jurisdicional, seja em termos de reformulações de novas propostas de alterações legislativas. Tudo isso no sentido de promover melhoria na prestação jurisdicional criminal e que possa trazer benefícios para a sociedade como um todo. Apesar dos avanços legislativos recentes, há ainda outros aspectos que necessitam de reformulação. Neste sentido, a Carta de Florianópolis defende a aprovação da PEC 15, que agiliza o sistema de recursos no judiciário, e o projeto de lei 402, que permite prisão após condenação em segunda instância, ambos em tramitação no Senado. O entendimento da JUF é que a pena deva ser imposta, deva ser aplicada após a confirmação da sentença condenatória pelo Tribunal de Segunda Instância, né? A pena já poder começar a ser executada, mesmo que ainda se continue com os recursos, né? Se a pena começar a executada, a tendência é diminuir os recursos. Os magistrados terminam o documento fazendo um compromisso com a sociedade brasileira de dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos e afirmam estar preparados para os desafios que estão por vir. Os juízes federais criminais brasileiros são juízes altamente qualificados e preparados para enfrentar todos os processos e dar uma resposta à sociedade e fazer com que a justiça seja aplicada de forma efetiva e que a impunidade diminua. A JUF também divulgou os enunciados do fórum. O aumento do uso de recursos tecnológicos e amplo acesso às informações pautaram grande parte deles, dentre os quais destacamos: na audiência de custódia, a presença do juiz, membro do Ministério Público, advogado ou defensor público pode ocorrer por videoconferência. É lícito o uso na esfera penal, independentemente de autorização judicial, de informações bancárias levantadas pelas autoridades fiscais. É constitucional o uso de informações de instituições financeiras e do Banco Central, independentemente de autorização judicial, quando os recursos investigados provêm de prática criminosa. É possível o uso de provas conseguidas em acordo de cooperação internacional para fim diverso daquele que justificou a sua obtenção, desde que não haja vedação expressa no tratado ou no acordo de cooperação. Na fiscalização do cumprimento da pena no regime aberto domiciliar, em face da inexistência de casa de albergado, bem como das penas restritivas de direitos, o custeio das despesas do monitoramento eletrônico não pode ser imposto ao apenado. A importância do Fonacrim ela se deve justamente pelos enunciados serem criados por quem está lidando no dia a dia com as questões criminais do Brasil, principalmente no âmbito da Justiça Federal. Os enunciados assemelham-se a súmulas elaboradas por tribunais, expressam orientações aos juízes federais e servem de base doutrinária para a interpretação da lei. É muito importante um evento como esse, a JUF vem cumprindo o seu papel de aperfeiçoar a justiça, de melhor aperfeiçoar os seus magistrados para o bom exercício da função jurisdicional. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.